Bom, e aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Nesse frio, tá frio só aqui ou tá frio aí também? Tá brabo, cara. Ou vocês curtem? Meninas, vocês estão dormindo ainda? No mapa, né? Vamos lá. É, eu tinha pedido pra vocês fazerem um mapa mental, entre aspas, né? Vocês conseguiram fazer? Como é que tá aí? Eu só fiz aqueles que eu te mandei, já tinha feito. Beleza. E você, Nara? Desculpa, Romulo, o que você falou? É que eu tava no banheiro, não vi nada. Não, tudo bem. Perguntei sobre a questão do mapa mental que eu tinha pedido pra vocês construírem. Se conseguiu, não conseguiu, se tá tudo... Eu ainda tô montando, eu montei um, aí eu ainda tô completando um segundo. Que eu fiz um mais Beleza. geralzão de vertebrados, e agora tô detalhando cada um. Tá, você tá fazendo no caderno, computador? Não, eu faço numa folha solta mesmo e junto todas como se fosse um bloquinho. Beleza, legal. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é aula sobre sistema excretor, tá? Dando continuidade à fisiologia humana. E tô aqui esperando ver se alguém entra mais para começarmos. São 9h03, então vou esperar pelo menos mais uns 2 minutos aí e a gente começa, ok? Mandei material pelo WhatsApp, então se vocês quiserem acompanhar por lá, tudo bem também.
Bom dia, Karine. Bom dia. Bom, já vai começar, só um minutinho. Beleza, vamos lá então, pessoal, olha só. Sistema excretor, primeira coisa, qual é a função do sistema excretor? Excretar, né? E a gente começa então pela definição do que é excretar, porque muita gente confunde o que significa excreção. Vocês têm bem definido o que significa excretar? A eliminação de água e outras substâncias do organismo. Então, água é uma excreta? Vamos lá, pessoal, participa comigo. Acho que sim. Beleza. Então, nessa ideia de água ser uma excreta, significa que, tipo, a minha excreção, ela é basicamente a urina, a gente perde água, a sudorese e a evacuação, que são as fezes, é isso? Eu estou perguntando porque é importante eu entender que tipo de fragilidade existe no discurso de vocês, principalmente para uma prova discursiva, para que a gente fortaleça esse discurso de vocês, para que não tenha fragilidade. Ou seja, muitas vezes a gente acaba sendo inocente numa resposta e perde pontuação. Então, às vezes, você sabe a matéria, você tem um conteúdo muito bem estudado, e, e ainda assim, na hora de colocar no papel, pode não estar passando a informação para o avaliador, né, como de fato eh, ele deveria ser entendido, né, deveria ser interpretado. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, porque a água em si, ela não é um excreto, tá? A água, ela é necessária para que ela solubilize, ou seja, ela funcione como um solvente sobre certas substâncias que sim são excretas e precisam ser eliminadas do corpo. Como assim, Rômulo? Da seguinte maneira,
Ou excreta, pessoal, é aquilo que o corpo produz, porém ele não vai utilizar. Na verdade, ele é um subproduto de uma reação química. E aí, por ser um subproduto de uma reação química, ele se torna algo tóxico quando acumulado no organismo humano. Por isso ele tem que ser eliminado. Não estou dizendo nem que ele não tem uma função, às vezes ele pode até ter uma função, como é o caso do gás carbônico. Vou aproveitar que eu já estou falando sobre esse elemento, né? No caso, esse composto, e para poder dizer como é que ele é produzido. Na verdade, eu acho que todos vocês sabem, né? Quando a gente faz respiração celular, a gente pega a glicose, que está na corrente sanguínea, e pega o oxigênio, que também está na corrente sanguínea, e oferece essas duas matérias-primas para a célula poder fazer a respiração celular. A glicose, por sua vez, lá no citoplasma, é quebrada em ácido pirúvico, né? Isso é o início da respiração celular, que a gente chama de glicólise. Depois, né, o ácido pirúvico é convertido em acetilcoenzima A, que vai entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, ele tem que passar pelo ciclo de Krebs e, posteriormente, pela fosforilação oxidativa, cadeia respiratória, aonde, né, os hidrogênios quebrados dessa acetilcoenzima A, ela vai ser juntada, né, com os oxigênios. Então, a gente vai ter a formação de água no final do processo, né, aonde o oxigênio captura o excesso de hidrogênio. E assim ele controla um pouco o excesso de acidez que tem na mitocôndria. E assim ele também captura elétrons, por isso o oxigênio é dito o aceptor final de elétrons. Bom, mas isso não é uma aula de respiração celular. Isso é uma aula de sistema excretor. E aí, eu preciso entender a respiração celular como parte do sistema excretor, porque o ciclo de Krebs é a segunda parte da respiração e é a parte também onde tem a produção de CO2. O CO2 é um subproduto, é um gás, né? Esse gás, ele tem uma função. Ele tem a função, por exemplo, de regular o pH do sangue, né? Porque a gente sabe que existe uma carga muito grande de CO2 no sangue, né? E você tem baixas de oxigênio, a gente aumenta a acidez do sangue, a gente tem uma acidose sanguínea. A gente falou isso na aula passada. A gente falou ainda, não só na aula passada, mas na aula retrasada. Na verdade, a retrasada eu falei sobre acidez e basicidade, né, que é a acidose e a alcalose sanguínea. E na aula passada eu falei o que que isso interfere para o sistema respiratório, que está interligado. Porque a gente sabe que existe uma região cerebral que é regulada por conta dessa acidez do sangue. E essa acidez vai ditar, então, essa região cerebral, se a gente tem que ter uma ventilação respiratória maior ou menor. Lembra qual região é essa? Começa com bulbo, termina com boa, vai lá. Bulbo encefálico, né, galera? Então, o bulbo encefálico é a região lá no tronco encefálico responsável pela ventilação pulmonar, pela mecânica respiratória. Então, ah, essa acidez, ela é oriunda do CO2, né? Óbvio, em associação com a água para formar o ácido carbônico, que é decomposto em bicarbonato e H+, e isso então causa acidez. Logo, essa acidez vai provocar ativação do bulbo para você aumentar a ventilação respiratória e ter chance de pegar mais oxigênio do meio. Então, o CO2, ele tem uma função? Tem. Mas ele é um excreto, porque ele é um subproduto, ele é algo que você produziu, porém o corpo não tem a intenção de utilizá-lo, né, para algum processo metabólico. E o excesso dele, inclusive,
é prejudicial à saúde. Ninguém quer ficar com pH do sangue extremamente ácido, né? Na verdade, a gente tem que ter ali uma solução tampão, onde o oxigênio também vai contribuir nesse processo, para que você tenha uma regularização e um aumento desse pH, beleza? Então, isso é extremamente importante. Então, eu estou falando aqui sobre um exemplo, que é o caso do CO2, beleza? Também tem a água participando, então repare, a água é uma excreta? Não, a água não excreta, mas ela participa do processo de eliminação desse excreto. Ela ajuda a transportar, ela ajuda a modificá-lo, beleza? Muita gente, galera, confunde a excreção, o que é uma excreta, com 2 outros termos, que é a secreção e evacuação. Porque quando eu falo isso, eu digo assim, num panorama geral de ensino, tá, desde crianças até adolescentes/adultos, a gente vê a seguinte resposta, que excreta muitas vezes é associado a fezes, a evacuar. Então, porque assim, na pensa na definição de excreta, né, aquilo que é tóxico para o corpo tem que ser eliminado. Foi produzido no corpo, é tóxico, tem que ser eliminado. Então, por vezes, quando alguém escuta isso, acha que isso é cocô, né, tipo: "Ah, eu tenho que eliminar uma coisa que está ali no meu corpo, porque não é para ficar ali dentro". Fezes. Mas na real você tem que pensar que fezes você não produziu. Na verdade aquilo ali é um resto alimentar. A gente escuta muito esse termo, né, resto alimentar. Não é um produto, né, alimentar. Isso não é fezes, tá. Então, defecação ou evacuação não tem nada a ver com excreção. E também não tem nada a ver com secreção. A gente já viu secreção na aula de histologia animal, quando abordamos a questão do tecido epitelial glandular, né. Quando eu falo sobre glândula, eu estou falando sobre secreção. Um órgão, eh, formado por esse tecido, que tem por função eliminar uma substância. Isso é uma secreção, beleza? Então, secreção tem que sempre estar relacionado com glândula. Então a gente tem aqui a definição de excreção, então eliminação de substâncias como amônia, ureia, dióxido de carbono, sais. E aí, quando eu coloco água, é nesse sentido, tá? É no sentido de que eles dependem da água como parte do processo para excretar. Enquanto defecação é a eliminação de alimentos que não foram digeridos, né? São os restos alimentares. Dúvidas até aqui? Bom, eu falei aí já de um, né, especifiquei inclusive no caso do CO2, mas existem outros excretas humanos, beleza? E aí a gente tem aqui o seguinte, o pulmão é um caso, né, de um órgão excretor, a gente já falou, que é o caso da eliminação do CO2. A gente tem a pele e os rins, né, os rins então é o principal que está em prova de vestibular. Então vamos lá, aqui em relação às vias respiratórias, que foi a aula da semana passada. Tem associação com o sistema excretor justamente porque elimina a maior parte de gás carbônico, através do processo que a gente viu na semana passada chamada de hematose, né. Então, o sangue venoso, ele chega ao alvéolo pulmonar rico em CO2, ele faz então a hematose para poder eliminar esse excesso de CO2, ok, e captura o oxigênio nesse capilar sanguíneo para que ele passe então a ser direcionado aos tecidos alvos e fazer a hematose sistêmica.
Um outro ponto é a pele, né. E a pele, a gente sabe que é um tecido formado por várias camadas, né, tem tecido epitelial, tem tecido, eh, epitelial de revestimento, tem tecido epitelial glandular, tem associação com tecido conjuntivo, beleza? Então, é um órgão, né, a pele é o maior órgão, inclusive, do corpo humano. E a gente tem aqui, né, como parte conjunta com o sistema excretor, as glândulas sudoríparas, beleza? Porque a glândula sudorípara, ela tem função de quê? Eliminar o suor. Mas o que tem no suor? Você pode até pensar que é só água, mas na verdade não é. A gente tem ali a eliminação de água contendo ácido úrico, ureia, sais minerais. Então é uma forma da gente eliminar o excesso dessas substâncias, que podem ser, prejudiciais à saúde quando em excesso, né, principalmente os excretas nitrogenados, que é o caso do ácido úrico e da ureia, né. A gente tem 3 excretas nitrogenados que são eliminados pelos animais. Só para relembrar, é o ácido úrico, a ureia e a amônia, tá. Todos os animais produzem esses 3 compostos: amônia, ureia e ácido úrico. Na verdade, eu queria já deixar claro para vocês que todas elas vêm da quebra de proteínas. Então, quando se quebra uma proteína, né, pensa no nome, excreta nitrogenado. Qual é o composto orgânico que é rico em nitrogênio? É carboidrato? É lipídio? Ou é proteína? Proteína, meu povo. Então, quando se quebra a proteína, a gente tem os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são quebrados, né? E aí, a gente tem eliminação de nitrogênio na forma de amônia, beleza? Então, a quebra de uma proteína, ela dá de cara, né, a produção, né, o subproduto amônia. Só que a amônia é muito tóxico, galera. Faz muito mal. Tem que ser convertido e eliminado. Como é que converte ela? Qual é o outro subproduto da conversão de uma amônia? É a ureia, tá? Então, alguns animais vão fazer essa conversão. Por quê? Porque eles não estão na água, né, animais que estão na água, geralmente, não são todos, mas geralmente cagam para isso e elimina a própria amônia, porque vai fazer lá a excreção dentro do ambiente aquático, aquilo vai se diluir na água e não vai afetar ele nada. Agora, outros animais que não estão na água, né, não podem ficar carregando amônia, porque isso vai prejudicar o próprio corpo. Isso vai prejudicar inclusive, por exemplo, uma gestação de um filho, aonde a criança está 9 meses, imagina uma criança 9 meses dentro de uma barriga, aonde ela tem que conviver com amônia, é tóxico pra cacete. Não ia rolar. Então esses animais, eles têm que converter a amônia em ureia, tá. Isso gasta energia. Então, somente os grupos que precisam fazer a conversão é que vão fazer isso. Existe um terceiro grupo de animais que, não podem se dar ao luxo de eles não podem se dar ao luxo de transformar em ureia e viver com a ureia, porque a ureia, ela tem um ponto negativo. Se ela diminui a toxicidade, isso é legal, por um lado, pelo outro lado, que é o lado negativo, a ureia requer muita água para ser solubilizada e eliminar. Enquanto o ácido úrico não, ele é uma pasta, ele é insolúvel. Então, alguns animais, para evitar a perda de água, né, para evitar, na verdade, a perda de água nisso daí, né, no ácido, no excreta, para guardar a excreta, ela converte a ureia em ácido úrico. E isso faz com que ele demande mais energia ainda, mas somente poucos grupos farão isso, e a gente vai entender melhor daqui a pouco, tá. Mas eu queria que vocês entendessem que existem 3 excretos nitrogenados: a amônia, que é o inicial, a ureia, que vem de uma conversão da amônia,
e o ácido úrico, que é uma conversão da ureia. Entenda o seguinte, todos os animais têm tudo isso. Então você vai ter animal, por exemplo, que tem mais amônia, mas ele pode também ter uma produção de ureia e ácido úrico, só que em menores quantidades. Você vai ter o cara que produz em maior quantidade de ureia, mas ele tem amônia, ele tem um pouquinho de ácido úrico. E você tem o cara do ácido úrico, que produz muito, mas para ele ter muito ácido úrico, ele tem que ter passado pela amônia e pela ureia. Entenderam a ideia? Então, as glândulas sudoríparas, elas contêm essas substâncias. Inclusive, é por isso que o nosso suor, ele não tem o mesmo odor para cada indivíduo. Cada pessoa produz um odor, um grupo de odor diferente, beleza? Esse cheiro, ele é imperceptível a aos receptores sensoriais humanos, porque evolutivamente a gente perdeu essa característica. Então, não somos um grupo altamente especializado em sentir cheiro, como, por exemplo, o cachorro é, né, como o felino é. Não somos. Então, um felino consegue e um canino, ele consegue facilmente identificar uma fêmea no período fértil, o ser humano, por exemplo, não consegue, né. Ele consegue os outros animais, no caso de caninos e felinos, conseguem identificar família, né, o seu próprio grupo, no caso, ele consegue identificar os parentescos próximos, ele consegue identificar, eh, digamos, questões de saúde do outro animal, do parceiro sexual, se o animal é saudável, se tem infecção, o cheiro é diferente por conta da presença de bactérias. Isso é uma identificação apurada, né, nós não temos isso, né. Existem pessoas que têm uma sensibilidade sensorial maior que outras, existe, mas, no geral, o ser humano como um todo perdeu essa capacidade, né. Então, a gente convive com essa incipiência, né, com essa baixa, efetividade do sistema sensorial, e a gente inclusive tem na cultura a inserção de materiais exógenos para criar odores que estimulem essa questão sensorial no homem, como por exemplo, a gente passa perfume, né. O perfume nada mais é do que um material exógeno que você põe na pele, de excitação sensorial para você e para o outro, né. Então isso cria um odor agradável, um odor, eh, de familiaridade para o outro indivíduo, para você mesmo se reconhecer com aquele odor e criar um vínculo com aquilo, tá. Só que naturalmente a gente faz isso, né, a gente faz isso produzindo essas glândulas aí. E uma coisa muito interessante que eu queria aproveitar, isso já foi questão de prova, é falar que a introdução de compostos exógenos, no caso perfume, ela vai se misturar com os odores que você mesmo produz nas tuas glândulas sudoríparas, né. Então, quando você mistura um perfume com a tua pele, eles reagem, tá. E essa reação, ela vai permitir uma modificação do odor do perfume que você está utilizando, tá, para criar uma composição sua, para criar uma composição individual daquele perfume. E aí foi feita uma pesquisa, eu lembro que na questão trazia um texto falando de uma pesquisa, aonde você passava alguns tipos de perfumes num grupo de pessoas, e muitos desses perfumes eram repetidos. Então digamos que de 1 a 10, né, de indivíduos, todos usaram o mesmo perfume. Pegaram esse grupo, de 1 a 10, e pediram para um avaliador analisar, sentir o cheiro de cada uma das 10 pessoas. E o cheiro das pessoas pelo avaliador, era apurado, ainda assim não era
definido, não foi visto, reconhecido como o mesmo perfume. Então, para esse avaliador, tinha pelo menos 4 perfumes diferentes. Na verdade, era um perfume só nas 10 pessoas. Louco, né? Então, não sei se vocês curtem isso, eu adoro perfume, adoro, uso sempre. Até na quarentena eu uso em casa. Eh, Quando você vai a uma perfumaria, você põe lá no papelzinho o perfume, muitas vezes o odor que tem no papelzinho, que é o odor original, né, ele não é o mesmo quando você põe na tua pele e reage com a pele. Então, por exemplo, sempre peço para colocar na pele, porque eu prefiro sentir como é que vai ficar em mim. Inclusive, eu já decidi várias vezes não optar por alguns, perfumes justamente por conta do odor, não me agradou, tá, então ou não ficou tão expressivo. Então, isso é uma coisa interessante para vocês saberem, tá, porque já caiu em prova. É óbvio que Romulo, fala, Renata. só uma coisa que eu me confundi é que você falou que as glândulas sudoríparas elas têm a excreta nitrogenada, né? As excretas nitrogenadas, que seria ácido úrico, a ureia e tal. Mas se é por glândula, não teria que ser secreção? Eu não entendi muito isso. É uma glândula, boa pergunta, Renata, gostei. É uma glândula e faz secreção sim, secreção do suor, beleza? Então eu tenho eliminação de água principalmente ali. Só que não é só água que a gente está eliminando, né? A gente está eliminando ácido úrico, ureia. Então quando eu elimino materiais que são tóxicos para o meu corpo, tá? Junto com o material da glândula, então isso passa a ser um excreto também. Então uma excreção, ela pode ser contribuída por uma secreção glandular, tá? Mas a glândula em si, ela não produziu ácido úrico, ela não produziu ureia, ela não produziu os sais minerais. Isso está vindo da corrente sanguínea. E aí, com a contribuição da glândula, eles estão sendo eliminados. Então, ali eu tenho uma junção de uma excreção com uma secreção. Ou você pode dizer que tem uma secreção com excreto, dá no mesmo. Ah, sim, entendi. Beleza. Show. É, bom, para fechar, a gente tem que só lembrar que a glândula sudorípara ela também está relacionada com a regulação térmica, né? Então, é uma termorregulação que, além de eu eliminar os excretos, eu também estou eliminando calor, né? E a gente sabe que o calor ele é perdido junto com moléculas de água, né? A água absorve esse calor e perde ele na evapotranspiração. Bom, então a gente já falou do CO2, sistema respiratório contribuindo para o processo de excreção. A gente já falou da pele, né? E as glândulas contribuindo no processo de excreção, só que no caso aí, dos excretos nitrogenados e sais minerais, né? O respiratório do CO2. E agora a gente vai ver o aparelho urinário, que é o que mais cai, porque é o que representa de fato a maior parte da excreção que a gente faz através da urina. Beleza? Bom, o aparelho urinário ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, tá? Então, a gente tem um par de rins, aqui região ali na cintura do corpo, né? Na posição da cintura do corpo. Ele tem um formato de feijão, só que bem maiorzinho. Os ureteres que partem dele, que são esses canudos que ligam o rim à bexiga, né? Então, até aqui eu tenho pares de rins, pares de ureteres, eu tenho uma única bexiga e uma única ureia. Ó, uretra. Então, vamos lá. Como eu acabei de falar, o rim é um órgão duplo, né? Realizado na região da cintura, que é a região abdominal. Tem aí um formato semelhado a um grão de feijão. No entanto, ele é bem maior. Tem cerca de 11 centímetros de comprimento e 6 de largura em média. Depende do tamanho do indivíduo, do peso do indivíduo, etc. A idade do indivíduo.
E aí ali nesse rim a gente tem mais ou menos, né, dependendo do tamanho desse rim, do indivíduo, de 1 litro a 1,5 litro de sangue por minuto. A gente vai então, a função de um rim é filtrar esse sangue e pegar os excretas dele. Ou seja, os excretas não são produzidos no rim, eles são filtrados pelo rim. Então o rim, ele tem uma função homeostática de regulação de água, né. Então ele tem uma regulação hídrica, do corpo. Como é que ele faz isso? Ele regula a quantidade de água que tem no sangue, beleza? E, indiretamente, ele está regulando a pressão arterial, porque se eu estou com a pressão alta, eu vou tender a filtrar mais ou menos o rim. Eu vou tender a filtrar mais o rim, porque assim eu elimino mais água, logo se eu elimino mais água, eu tenho menos água no sangue, então a tendência é que a pressão do sangue seja menor, porque eu tenho menos sangue, beleza? Quando eu tenho pouca água no sangue, o rim tende a filtrar menos, porque se eu tenho menos água no sangue, a minha pressão provavelmente já está mais baixa, né, e se eu perder mais líquido, eu vou ter menos sangue na corrente sanguínea, então eu vou acabar tendo uma diminuição da pressão ainda mais. E aí eu posso ter, né, a diminuição da pressão arterial em excesso, ela pode fazer com que a pessoa entre em coma, né, porque ela vai ficar desidratada, então diminui a pressão arterial até que ela desmaia, pode entrar em coma e pode ter convulsão e parada cardíaca e morrer. Então, que é o que, por exemplo, acontece com um cara que tá total embriagado, né. Pensa comigo, o cara tá lá bebendo, 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 chega uma hora que ele vai ao banheiro, né, a gente sabe que o álcool, ele vai, inibir o ADH, né, e a inibição desse ADH faz com que o cara, não consiga mais prender a urina, então ele elimina ela. A primeira vez que ele vai ao banheiro e o álcool passa pela uretra, ele relaxa o esfíncter da uretra. E aí quando ele relaxa o esfíncter, o cara não tem mais controle da urina. Então além dele não estar conseguindo prender, né, ele não está reabsorvendo tanto a água, ele não tá ou seja, ele está produzindo mais urina e não consegue prender ela. Então ele vai no banheiro toda hora. Então a pressão arterial desse cara tende o quê? Ao longo da bebedeira? A pressão arterial tende a diminuir, porque eu estou perdendo água da onde? Da corrente sanguínea. Até chegar a um ponto que esse cara passa mal, vomita, né. Isso se acontecer, às vezes nem acontece. O cara pode simplesmente desmaiar, apagar, né, já inclusive já vi casos disso. Pessoa simplesmente, puf, apaga. Ela já entra direto em coma alcoólico, tenso, entendeu? E aí, eh, o coma é justamente uma forma de evitar o corpo evitar que esse cara diminua ainda mais a pressão arterial dele, porque senão, dependendo, né, da pessoa, se for um cardiopata, por exemplo, se for uma pessoa com problema de coração, ela já pode, ao invés de desmaiar e entrar em coma, ela já pode entrar em convulsão direto para parada cardíaca. Então é perigoso, tá. E a função do rim é justamente regular isso, a quantidade de água do sangue, beleza? Essa é a ideia. Ela também regula a quantidade de sais minerais, por exemplo, porque se você tem um sangue muito, digamos, num náufrago, você e o cara tá num náufrago, né, sobreviveu, e ele sente necessidade de beber água e bebe água do mar, que é uma água salgada. A água salgada vai tornar o sangue hipertônico em relação às células. Por osmose, as células vão perder água para o sangue, então a corrente sanguínea vai ficar com mais água,
né? O rim, por sua vez, vai ter que filtrar mais para poder tentar eliminar esse excesso de sais, beleza? Só que para perder os sais eu preciso de água, então o cara vai urinar mais. É tipo a ideia do álcool, tá? Então quando eu bebo água salgada, eu tendo, primeiro, a elevar minha pressão arterial, né? Porque eu estou criando um ambiente ali, né, hipertônico. Posteriormente, eu acabo urinando mais para tentar compensar, para tentar diminuir esse excesso da pressão arterial. E aí o cara começa a entrar no processo de desidratação. Então, para pensar, o cara tá num náufrago, né? E ele tá restrito de água, né? Água doce, de água potável. E o cara vai e bebe água salgada, que faz com que ele urine mais do que ele consiga água para se hidratar. Colocar água dentro do corpo não significa que você está se hidratando, porque se essa água entra e ela sai em maior quantidade, você teve, na verdade, um déficit, né? Então, o rim, ele regula isso tudo aí que eu acabei de explicar. Ah, uma outra coisa. O rim, ele é formado por milhões de néfrons. O néfron é uma unidade funcional que filtra o sangue, tá? E captura o líquido que foi filtrado, tá? Então, o filtrado glomero, glomerular, perdão, ele é capturado por esses néfrons que estão aqui dispostos em toda a região renal, tá? O rim, ele é separado em duas partes. Ele é separado na parte superficial, a gente vai chamar de córtex renal, que é esse marronzinho mais claro. E tem a parte interna, né, que parece esses botões que estão aqui dentro. Então, a parte externa é essa, né, cheia de irrigação sanguínea, tá vendo? E a gente tem as partes internas. Então, esses botões aqui, a gente chama de medula renal. Essas partes brancas no final são os cálices. O cálice é o coletor todo filtrado que é formado pelos milhões de néfrons, beleza? E aí esses cálices, eles vão depositar, vão unir todo o líquido filtrado para o ureter, encaminhado para a bexiga. Bom, então a gente tem uma imagem de um néfron com um corte aqui, um zoom absurdo de um pedaço do rim. A gente tem um rosa mais clara mostrando o córtex renal, a parte interna mostrando a medula renal, tá? Aqui no meio a gente tem o ducto coletor, tá? Que vai levar até o cálice. E aqui você tem, ó, dois néfrons. Então, isso aqui é um néfron. Repara que o néfron, ele começa na parte cortical, ele termina na parte cortical, mas ele passa por dentro da região medular, tá? Nem todos estão na mesma posição, até porque são milhões, e cada um vai estar disposto de uma forma diferente. Beleza? Bom, o que acontece nesses néfrons, né? O néfron é a unidade funcional do rim. Então, existem 3 etapas ali, né, para a formação de urina dentro do rim, que é a filtração, a reabsorção e a eliminação. Então, esses 3 somados, a gente vai chamar de excreção. Então, eu tenho que filtrar, reabsorver e eliminar. Então, o que eu estou eliminando é de fato excreto, tá? A filtração, ela ocorre nos glomérulos renais, que é essa parte aqui, ó. É a primeira parte. Para eu voltar à imagem, são essas cabeças aqui, esses botões. Então, esse botão, né, é chamado de glomérulo renal ou cápsula de Bowman, que foi o cara que descobriu isso, tá? Tem o nome cápsula de Bowman, se vocês quiserem copiar já já. Depois tem a reabsorção, que ocorre nos túbulos do néfron, e tem a eliminação e concentração.
que ocorre no túbulo coletor, ok? Então a gente tem a filtração aqui, entra, né, capilares sanguíneos nesse glomérulo para poder trazer o sangue que vai ser filtrado, tá? Essa imagem aqui é uma imagem muito boa. Então a gente tem uma arteríola aferente, chega com sangue, e uma arteríola aferente, que é a que sai com sangue. Então ela entra com uma pressão alta e vai passar por difusão os seus elementos, né, para dentro do glomérulo. Isso é filtração. Depois, né, como é que eu divido esse néfron? Ele tem a cápsula de Bowman, ele tem o túbulo contornado proximal, que é essa região aqui. Depois ele tem uma alça de Henle, ou alça de Henle. E a gente tem, por fim, um túbulo contornado distal. Distal porque está distante do glomérulo, né? Aqui proximal porque está próximo do glomérulo. E aí, quando você termina aqui o túbulo contornado distal, né, a gente chega no ducto coletor. Né, o ducto coletor é aquele que eu mostrei aqui para vocês, ó. É esse grandão aqui. Então tem que passar pelo glomérulo, depois túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal, e aí chega no ducto coletor. Tá? A reabsorção ela acontece aonde? Até o ducto coletor você ainda tem reabsorção, mas a maior parte dessa reabsorção acontece do túbulo contornado proximal ao distal, beleza? Então são nessas regiões que a gente tem a maior parte de reabsorção. Reabsorção de quê? Bom, daquilo que você precisa recapturar, né? Então, por exemplo, sais minerais, a própria água, são elementos que vão ser capturados, tá? É óbvio, também tem glicose, só que em menor quantidade, porque a glicose é maior. Por exemplo, a água, por exemplo, os sais minerais, que é o sódio cloro, né? Aminoácidos. Então, acaba tendo menos glicose ali, a não ser, por exemplo, um caso diabético, que tem excesso de glicose no sangue, né? Uma diabetes mellitus. Então, inclusive, ele não consegue reabsorver essa glicose direito, porque tem muito. Ele deixa o meio hipertônico, então ele acaba eliminando mais do que reabsorvendo. Então, seria um caso interessante de prova que eu nunca vi, beleza? E a gente tem essas setas rosas que indicam um processo de secreção. Secreção por quê? Existem hormônios que atuam aqui, né? Hormônios que a gente deveria lembrar. São quais os hormônios que atuam na região renal? Vocês lembram? ADH. ADH, para fazer absorção de água, né? Por isso que ele é antidiurético. E qual é o outro hormônio? Aldosterona. A aldosterona, que vai contribuir para a absorção de sais minerais, né? É um mineralocorticoide, lembra disso? Então, por ser um mineralocorticoide, ele faz a reabsorção de sais minerais. E isso acontece aonde? No néfron, ok? Bom, no ducto coletor, a gente tem muita absorção de sais minerais, né? Aqui na alça de Henle, por exemplo. Aqui no ducto coletor, a gente só tem mesmo a reabsorção de água. Por quê? Porque aqui é onde rola a terceira e última etapa néfrica, né? Da função néfrica, que é a concentração. Então, é no ducto coletor que a gente vai concentrar a urina. O que é concentrar a urina? Já foi no banheiro e reparou que, por vezes, você faz a eliminação de urina em colorações diferentes? Então, às vezes, você tem uma urina mais translúcida, você tem uma urina mais amarelada, você tem, enfim. Isso depende da quantidade de ureia que você está eliminando junto com a água. Então, se eu tenho muita ureia e pouca água, muito escura. Se eu tenho muita água e pouca ureia, clara. E essas tonalidades, elas são normais dependendo da tua dieta. Então, se tu vai numa churrascaria, comeu proteína pra cacete, né? E, e não bebe tanta água, a tendência é que você elimine
o pós ali, né, que você elimine uma ureia, ou perdão, uma urina com muita ureia, porque está quebrando proteína. Então, você vai ter uma eliminação de uma urina mais escurecida, né? Se eu como, sei lá, muito carboidrato, pouca proteína, e eu estou bebendo a mesma quantidade de água, a tendência é que ela fique mais clara, né? Então, esses são exemplos. Eu estou falando só sobre a questão do amarelado, não estou falando sobre a turbidez, não estou entrando nesse critério, tá? Bom, Rômulo, fala, Tainá. o ADH ele vai agir aonde? O ADH age em todo o néfron, tá? Mas a gente tem uma maior atuação dele já de cara na parte do túbulo contornado proximal, distal e do coletor, onde ele tem maior atuação. Mas não significa que você não veja ele na alça de Henle, ok? Ah, tá bom. Agora, a quantidade de sais é mais na alça de Henle, a absorção. Tá, entendi. E mais uma coisa, você vai falar sobre o sistema da renina, angiotensina e aldosterona? Então, a gente vai falar sobre isso, mas nesse primeiro momento, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou pegar essa aula só para poder falar sobre a parte geral e depois a gente vai aprofundando essa parte. Posso pegar um Tá, momento só para isso, tá? tá bom. Muito bem. Então, a gente tem 3 partes aqui, tá? A do glomérulo renal, que é a filtração. A gente tem aqui a reabsorção ao longo, perdão, do túbulo contornado proximal, alça de Henle e túbulo contornado distal e ducto coletor. E no próprio ducto coletor a concentração. Então a gente tem filtração, reabsorção e eliminação. Bom, ureteres são os 2 ductos que saem do rim e levam então lá dos cálices a urina até a região da bexiga, onde a gente vai acumular essa urina, né? Então, são túbulos musculares finos que coletam então toda a urina para a bexiga. A bexiga é um órgão muscular, né? A gente já viu isso, cuja função é reserva de urina, inclusive os ureteres, eles não caem direto aqui em cima, né? Muita gente acha que é assim. Na verdade, ela cai aqui embaixo. Então, a posição do ureter, ela é mais para baixo do que para cima. E ela, então, vai depositando a urina até encher esse reservatório. E tem mais ou menos ali meio litro, né? Capacidade de meio litro de sangue a cada eliminação, tá? Dessa urina. Já a uretra, ela é um tubo muscular, tá? Também sofre processo de contração peristáltica, tá? E vai levar a urina para fora do corpo. Uma coisa interessante aqui é a diferença entre a uretra nos sexos humanos, né? Então, repare que a mulher, ela tem uma uretra, primeiro, que está desassociada do canal vaginal, enquanto o homem tem a uretra que vai fazer uma dupla função, a função de excreção e a função de reprodução, né? Além disso, o tamanho da uretra masculina, por conta da projeção do pênis para fora do corpo, ela acaba sendo muito maior do que o tamanho da uretra feminina. Isso faz com que a mulher tenha maior facilidade de eliminar a urina, né? Em contrapartida, ela tem maior facilidade de ter uma infecção urinária, porque qualquer desenvolvimento de bactérias, né, ou micro-organismos aqui, facilmente conseguem chegar à bexiga e causar a inflamação, a infecção da bexiga, que a gente vai chamar de cistite, tá? Então, óbvio que
existem mecanismos evolutivos para que a mulher se defenda contra isso. Por exemplo, né, a gente tem aqui a vedação dos grandes lábios da vagina, a vedação dos pequenos lábios da vagina, a gente tem também, né, vamos lá, a gente tem também aqui essa tal dessa facilidade de urinar, promovendo um certo acúmulo da própria urina, né, na vagina, para poder, quando sai isso, né, ela faz uma certa limpeza dessa região. E para fechar, a gente tem um canal vaginal que é extremamente ácido. Essa acidez evita a entrada de micro-organismos na região dos pequenos lábios, né? Os pequenos lábios têm uma proteção química. Então, isso aqui vai contribuir para que ela não tenha uma frequência de infecções urinárias que são muito prejudiciais, principalmente para as faixas etárias infantil e idosos, né? Então, pode levar, inclusive, à internação de pessoas, né? Tira, inclusive, a lucidez das pessoas, uma infecção urinária no idoso, por exemplo, tá? É bem prejudicial. Ou pode levar, inclusive, a infecção generalizada, que é extremamente grave para um idoso, né? Para qualquer pessoa, mas para um idoso, então, pior ainda. No caso do homem, a gente tem aqui uma uretra muito grande, tá? Isso não significa que o cara não possa ter uma cistite, ele vai ter, ele pode ter. Só que é um pouco mais difícil disso acontecer por conta da projeção do pênis para fora, tá? Óbvio, ele pode ter uma uretrite também, ele pode ter uma inflamação da uretra somente, não da bexiga. Então, isso aqui vai ser um ponto de diferença entre os dois. Só queria lembrar uma coisa, galera. Por que que o do homem é junto, o da mulher é separado? O homem, quando ejacula, fica muito sêmen, né? Espermatozoide, sêmen, enfim, tudo que compõe o sêmen fica um pedaço, uma parte no trajeto aqui dessa uretra. Então nem tudo é expelido para fora. E quanto mais velho o cara for, pior, porque a musculatura dele não está tão rígida, ela é mais flácida. Então acumula-se mais restos aqui, isso pode causar uma infecção, inflamação, tá? Então a urina, ela vem depois do ato sexual, isso é um processo, isso inclusive é uma característica evolutiva nossa, de fazer com que a gente urine depois do ato sexual, para poder eliminar esses restos que ficaram no meio do caminho. É para fazer uma limpeza mesmo, tá? Então, como o homem ejaculou para fora, ele vai usar a urina para poder jogar o resto que ficou entupindo ali esse canal e não causar infecção. E a mulher, idem, tá? Só que ao invés, a mulher ela recebe o sêmen, né? Ela não põe um sêmen para fora, ela não tem a projeção dos seus gametas. Pelo contrário, ela quer receber o gameta externo. Então, qual é a vantagem de você ter uma uretra associada ao canal vaginal, se por acaso você ia receber o sêmen do indivíduo, né, ia urinar nesse sêmen para jogar ele para fora? Não tem lógica nenhuma nisso. Então, a uretra ela é separada justamente para isso, para evitar que os espermatozoides que foram recebidos não sejam projetados para fora com a urina. Beleza? Então, o que você tem é uma limpeza externa. A limpeza, então, é o seguinte: a pessoa urina e essa urina ela vai ser toda projetada para aquela região externa da vagina, que é compreendida pelos grandes lábios e pequenos lábios. Então, quando a pessoa urina, a urina ela vai passar por essa região toda antes de fato cair, antes de fato sair. Então, ela funciona ali meio que com um liquidificadorzinho, né? A urina bate em tudo e depois escorre. E isso faz uma limpeza externa, para evitar a entrada de micro-organismos. Então, é basicamente isso. Até porque a vagina não precisa da urina, porque a vagina é ácida. Então, a própria acidez dela já vai matar as bactérias. Isso internamente dizendo, externamente não. Beleza?
Então, entender a diferença da anatomia dos dois, do ponto de vista da excreção, não só da reprodução, é extremamente importante. Bom, a urina. Líquido transparente de cor amarelada, né? Tem que sempre vai depender, a tonalidade desse amarelado vai depender da quantidade de ureia que você está eliminando. Ali, além disso, tem várias substâncias, né? Por exemplo, remédios que você tome, alimentação, subprodutos da alimentação que estejam na corrente sanguínea, tá? São exemplos aí de outras substâncias que vão estar presentes na urina. Bom, em cada 1 litro de urina, a gente tem mais ou menos 10 miligramas de sal, 25 gramas de ureia e meio grama de ácido úrico. Como eu falei, são os excretas nitrogenados, né? O que pode promover a alternância quantitativa de urina, da eliminação de urina. Bom, a ingestão de muita água, então se eu bebo muita água, mais água na corrente sanguínea, mais filtração, mais eu vou eliminar a água pela urina. Pressão arterial alta, então se o cara é hipertenso, ele naturalmente vai eliminar o excesso dessa água para tentar controlar a pressão. Então, a pressão arterial alta é um indicativo de mais urina. Tanto é que foi percebendo isso, né, que os médicos e os pesquisadores promoveram como tratamento para a pessoa hipertensa os remédios que são diuréticos, né? Porque na verdade, um remédio para pressão arterial alta é você tomar um diurético. Agora, é óbvio, qualquer diurético só tem um remédio de pressão? Não, existem vários. E qual é a diferença entre esses remédios de pressão? A diferença entre eles é, a concentração. Então, o quanto eu vou, né, ter um remédio que vai estimular uma diurese, porque eu posso tomar um remédio altamente concentrado, vou urinar demais e a minha pressão arterial vai cair demais. Isso não é legal. Então, você pode controlar ela em níveis. E é isso que os remédios de pressão arterial fazem, beleza? E existe remédio para controlar a pressão alta, né, que é o diurético, mas não existe remédio para controlar a pressão baixa, né. A pressão baixa, ela vem muito mais da alimentação, da fi da do estilo de vida que você tem, levando em consideração atividades físicas, enfim, esse tipo de controle que a gente vai ter para pressão baixa, que é inclusive mais perigosa do que a pressão alta, justamente por você não conseguir controlar com o remédio como a pressão alta você consegue. Eu queria inclusive comentar com vocês que a gente tem muito a ideia que a pressão 12/8 é a pressão ideal para o organismo humano, né. E recentemente, a gente estuda isso em vários momentos da vida, né. E recentemente eu vi, né, eu vi na televisão, depois eu fui pesquisar e, na verdade, nossa pressão 12/8, ela é o ideal máximo, assim, ela, tipo, ela é o final já do ideal, né. Então uma pressão um pouco mais baixa do que 12/8, né, ela tende a ser muito melhor do que o próprio 12/8. Acima desse 12/8, já é considerado o cara hipertenso. Então muitas vezes a gente se habitua a acreditar que o normal seria esse. A gente tem muita ingestão de sódio por dia, né. Então se você reparar nas coisas que você consome, por exemplo, quem bebe Ice Tea, aquilo é um veneno, né. Ice Tea é um veneno, porque se você olhar a quantidade, a carga de sódio que tem naquilo é absurda, né. Você bebe aquele treco, ao invés de você saciar sua sede, você fica com sede, pelo excesso de sal que tem naquele negócio. É gostoso? É maravilhoso, mas é péssimo para a saúde, né. Assim como a carga de sal, dependendo do local, né, eh, que você coma comida japonesa também tem muito sal, muito sódio, né. São exemplos ali de alimentos que a gente acha que está fazendo: "Pô, tô aqui bebendo um Ice Tea, né, e super fit, tô bebendo ali comendo só comidinha japonesa, super fit", na real
Se você faz só isso, não estou dizendo que você não deva fazer, estou dizendo que se você só faz isso, não é legal para a saúde, tá? E o uso de álcool que inibe o ADH. Bom, só para vocês terem uma ideia, a cada 125 ml de plasma filtrados por minuto, 124 são reabsorvidos. Então, a gente forma mais ou menos 1 ml de urina por minuto. Beleza? Então, a ideia, vamos lá, o cálculo básico, né? Se é 1 mililitro de urina formada por 1 minuto, e a gente tem uma capacidade de bexiga, né, de armazenar mais ou menos 500 ml, então a gente teria mais ou menos aí 500 minutos, né, como intervalo de uma eliminação de urina de uma ida ao banheiro ao outro, né? É muita coisa. E, na verdade, isso dá mais ou menos aí uma ideia de uma pessoa, em média, ir ao banheiro de 3 ou 4 vezes ao banheiro para fazer xixi, que tenha aí o mínimo de água que gira em torno de 2 litros, tá? Então, o excesso de urina, ela pode indicar algumas coisas para vocês. Ela pode indicar uma diabetes. A pessoa está fazendo xixi toda hora. Por quê? Vamos ver o que está acontecendo. Ou ela está bebendo muita água, óbvio, a gente vai primeiro para casos mais leves. Está bebendo muita água? Pode ser. Você tem que ver a idade da pessoa, a alimentação da pessoa. Está comendo coisa muito salgada? Pode estar bebendo muita água e acabando urinando demais. Hipertensão também, né? Então, se está com excesso de sal, pode estar levando a hipertensão e fazendo mais xixi. Idade, né? A pessoa muito idosa, ela tem um esfíncter, ela não precisa do ADH para relaxar o esfíncter, já é relaxado naturalmente. Então, eleva, faz com que a pessoa fique fazendo xixi a todo momento. Então, são características, né, que podem estar alternando aí também a quantidade de urina. Bom, então, assim, dos 180 litros do plasma filtrados por dia, 1,5 litro de urina é excretada. Como eu falei, se cada vez que você vai no banheiro, você põe mais ou menos meio litro para fora, e tem 1,5 litro, então são 3 vezes ali no mínimo que você vai ao banheiro. É óbvio que pode ir mais ou menos, vai depender, mais para mais do que para menos, mas vai depender da quantidade de água que você ingere, tá? Principais doenças acometidas ao sistema respiratório. Bom, excretor. Então, a gente tem cálculo renal, é uma das principais, e a cistite. A cistite eu já falei, né? Vou comentar depois mais um pouco. Mas o cálculo renal nada mais é do que o acúmulo de cristais de sais minerais no rim, tá? Então, esses cristais de sais minerais, eles podem se acumular lá dentro do rim durante o processo de filtração, tá? E isso vai depender muito da quantidade de água que esses sais estão diluídos, né? Quanto mais água você bebe, mais diluído um sal fica, então mais difícil tende ele a formar cristais, né, dentro do rim, ok? O problema é que quando isso se torna uma constante, essas pedras elas vão crescendo ao longo da vida da pessoa. E pode ser que ela viva com isso a vida inteira e a pedra permaneça lá dentro, porque talvez seja pequena, porque ela está muito bem aderida ao rim, então ela não é perdida, ela não é escorregada, digamos assim, para o ureter, né, ela fica presa. No entanto, se você tiver um acúmulo de várias pedras e elas começarem a se desprender, elas podem ser levadas para o ureter e causar entupimento desse ureter, né. Isso vai dificultar a passagem de urina, vai causar um processo inflamatório e vai causar muito sofrimento para o indivíduo, tá. Existem casos mais simples, aonde você consegue, com a própria alimentação, ingestão de remédios, né, de medicamentos, fazer com que essa pedra ela seja solubilizada e saia pela própria urina, tá. Agora, existem casos aonde a quantidade de pedras são maiores, ou é menor, mas tem um volume maior, e aí o caso é que você faça a remoção cirúrgica mesmo,
ok? Como é que é a remoção cirúrgica disso, pessoal? Através de uma sonda, né? Ninguém costuma cortar uma pessoa, o abdômen de uma pessoa para poder tirar uma pedra no rim. Você faz uma sonda que entra pela uretra, né? Se for da mulher, pela uretra da mulher, obviamente é menorzinho. Se for pelo homem, tem que entrar pelo pênis, e aí passar pela próstata, chegar na bexiga, passar pelo ureter até alcançar a pedra, e aí você faz, geralmente é uma cauterização, então é um laser que em altíssima temperatura que quebra, queima essa pedra, e aí ela é retirada, ou com a ajuda de uma pinça nessa sonda, ou pela própria urina, né. Você retira os principais pedaços, os maiores, faz tipo uma sucção ali, e o restante vai saindo com a própria urina, beleza? Então é assim que se trata esse tipo de problema, ok? Ah, existem 2 tipos de básicos de cálculo renal. O cálculo renal por desidratação, que é o cálculo renal por falta de água. Então, pessoas que bebem pouca quantidade de água podem ter esse problema. Mas o caso muito curioso é que também pode ter pessoas que bebam muita água e que tenham também esse problema. Como assim? Existe um cálculo renal formado de forma medicamentosa. Então, alguns medicamentos, né, alguns não, todos são eliminados pelo rim. Todo remédio que você toma é eliminado pelo rim, é filtrado e eliminado pelo rim. Só que, digamos uma pessoa que toma remédio indiscriminadamente, pessoas que tomam remédio sem consultar o médico, porque tem, fármacos que têm maior facilidade de causar cálculo renal, tá, se agregam facilmente. Então, independente se você bebe água ou não, eles vão se formar lá, porque pode ter uma menor solubilidade em água, tá. Então isso faz com que você tenha maior facilidade, independente da quantidade de água que você beba. Então tem pessoas que falam: "Ah, nunca vou ter problema de cálculo renal", porque bebe água absurdamente. E não é bem por aí, tá. Então tem que ter esses 2 lados aí em comunhão, para que você evite, né, porque obviamente existe também as predisposições a isso. Ok? E quando eu digo: "Ah, mas o cara bebe água demais", às vezes o indivíduo acha que beber refrigerante é beber água demais, né. O consumo de refrigerante em excesso, ele contribui expressivamente para a produção de cálculo renal. Então, né, não é muito bem, uma simples ideia de beber água e não ingerir medicamentos, tá. Os medicamentos são necessários, mas com orientação médica para saber qual é o tempo que você tem que tomar, né, se você precisa beber muita água junto, porque pode ser um remédio que cause cálculo renal, então tudo isso você tem que ser orientado por um médico, ok? Então é basicamente isso sobre o cálculo renal. Cistite, né, é inflamação da bexiga, ok? Ou infecção. Se for no caso de infecção, geralmente são bactérias que causam esse processo. É uma dor chatinha, um incômodo chato, persistente, e é um momento em que você vai no banheiro, sente vontade de fazer xixi, dói horrores, e quando você acaba de urinar, a sensação é que a bexiga ainda está cheia. Isso acontece também muito com as pessoas que prendem a urina. Então quando você, por exemplo, meninas sofrem muito com isso, porque, existe uma cultura de que os rapazes é simplesmente abaixar a calça e fazer xixi onde for, né. Então faz xixi em qualquer lugar. A mulher não. Então, não que ela não faça, tá, mas existe uma cultura de. Então, eh, quando uma pessoa acumula muita urina, seja homem ou seja mulher, você aumenta as chances
de infecção, porque você está dilatando demais esse órgão. Se tiver uma bactéria ali, alguma coisa, ela vai se instalar, ela tem uma maior facilidade de se instalar no órgão dilatado. Então é por isso que prender urina por muito tempo não é uma coisa muito bacana, tá? Começou a sentir essas dores, isso já pode ser o início de um processo inflamatório e isso pode contribuir para uma infecção. Bom, aonde isso acontece mais? Grupos etários, né, faixa etárias. Idosos e mulheres. Idosos porque tem dificuldade de limpeza, né, então, primeiro, o sistema nervoso do cara já não é o mesmo, né, ele já não raciocina como uma pessoa jovem. Então, só para ele se limpar ali, às vezes ele não se lembra, né, ele tem uma questão psicomotora mais fragilizada, então é mais difícil dele conseguir fazer a higiene íntima dele, então isso já é uma predisposição, tá? Funciona como uma predisposição. E mulheres. Por que mulheres? Por conta da questão da uretra, né? A bexiga ela está muito mais externa do que no homem, beleza? Então, isso também é um agravante, ok? O fato de ser mulher é uma predisposição. Agora, é óbvio, qualquer mulher vai ter isso a qualquer momento? Não, se você tiver genes, eu estou dizendo assim, imagina se a pessoa é mulher e idosa. É grupo de risco para isso, né? Criança e menina. É mais fácil do que por criança e menino. É uma maior facilidade não aqui que vem a ter. Tem pessoas que passam a vida inteira e não tem isso. Beleza. Outras inflamações que acometem o trato excretor. A uretrite, tá? Que é, no caso, a inflamação da uretra. E a nefrite, que é do néfron. Pessoas que têm insuficiência renal costumam tratar a doença através da hemodiálise. A hemodiálise é um processo de filtração externa do sangue, onde uma máquina, igual a essa que eu coloquei aí, vai pegar o sangue da pessoa e vai filtrar esse sangue, quando o rim já não está conseguindo fazer mais isso. Então, quando uma pessoa está esperando, né, um transplante renal, então costuma fazer hemodiálise. Então, esse é um dos exemplos, existem outros, tá? Então, que isso é um processo chato, demora mais ou menos 4 horas para fazer, a pessoa tem que ir no hospital, fazer esse processo 2 ou 3 vezes na semana. Então, é uma medida paliativa, tá? Resumo do sistema excretor. Responsável pela homeostase, né? A gente já explicou a questão da quantidade de água que é regulada por ele. E a eliminação dos resíduos metabólicos, é aí que reside a excreção. Bom, questão do doping. Tudo que a gente toma, como eu falei, é eliminado pela urina. Então a gente consegue identificar várias coisas na urina, né? Inclusive o tipo de medicamento que essa pessoa está usando. Por isso, o doping é descoberto muitas vezes não pelo exame de sangue, porque o sangue ele vai acusar se tem o medicamento ali ou não, e muitas vezes ele não mostra a concentração exata. Então, a melhor forma de você fazer isso é através da urina do indivíduo. Porque você já teve a metabolização, então você sabe o quanto de remédio o cara de fato utilizou, né, para poder conseguir uma vantagem, por exemplo, em alguma atividade física, beleza? Bom, e os outros animais? Como eu falei, né, cada animal vai excretar um excreto nitrogenado em maior quantidade diferente. Então a gente tem 3 tipos de excreto: a amônia, a ureia e o ácido úrico. Sendo que a amônia é muito tóxica, a ureia é intermediariamente tóxica e o ácido úrico é pouco tóxico. Então, a escala crescente de toxicidade, ela vai, né, do ácido úrico em direção à ureia, que é o que está em azul, né, na setinha. Em contrapartida,
a amônia, ela é naturalmente produzida na quebra da proteína. Então não tem gasto energético, né? Ou se tem, muito pouco. E na produção do ácido úrico, eu tenho que converter a amônia em ureia, converter a ureia em ácido úrico, então um gasto energético absurdo. Então existem esses dois lados aí, tá? Eu falo muito da quebra de proteína, mas o próprio slide mostra que os ácidos nucleicos também, né, vão ajudar na produção de excretos nitrogenados. É óbvio, os ácidos nucleicos também têm bases nitrogenadas que também têm nitrogênio, ok? Bom, então a gente tem 3 grupos. O grupo que excreta amônia, o grupo que excreta ureia, o grupo que excreta ácido úrico. O grupo que excreta amônia são chamados de amoniotélicos. O grupo que excreta ureia são chamados de ureotélicos. E o grupo que excreta ácido úrico chamado de uricotélicos. Por que esse grupo aqui excreta amônia, né? Porque, cara, eles estão na água. Então ele dilui esse excreta na água direto. Os filhos deles, esses caras são ovíparos, eles colocam os ovos na água e cagam, tipo assim, literalmente para eles. Então, eles não têm problema com a amônia, porque a amônia não fica no corpo. Ok? Então, a maioria dos animais aquáticos, os peixes ósseos, né, são indivíduos amoniotélicos. Beleza? Já os ureotélicos são aqueles que carregam o filhote na barriga, né? Não pode ter amônia ali. São animais que não estão dentro da água direto, não tem onde diluir, não tem água a todo momento. Tem que beber água. A água é restrita. Então, mamíferos, anfíbios adultos, tá? Porque anfíbios larvais estão na água, então eles excretam amônia. Então, girino é amoniotélico, ok? E o sapo é uriotélico. Então, a maioria dos anfíbios adultos são uriotélicos. E os peixes cartilaginosos, tubarão, arraia. Por quê? Porque tem espécies de tubarão que são vivíparas, carregam o filhote dentro da barriga, tá? Dentro da parte ventral. Existem tubarões que são ovíparos, existem, tá? Mas, ainda assim, eles dependem de um tempo desse filhote dentro do corpo da mãe. Não é um ovo tão fácil quanto um ovo de um outro peixe ósseo. Então, ele ainda assim é ureotélico, tá? Na verdade, tubarão tem 3 coisas, né? Tubarão pode ser vivíparo, tem espécies vivíparas, tem espécies ovíparas, põem ovos, e tem espécies ovovivíparas. São aquelas que produzem ovos, mas os ovos ficam dentro do corpo da mãe até próximo da sua eclosão. Então, esses caras também são ureotélicos. E, por fim, a gente tem os uricotélicos. São aves e répteis, que têm algo em comum, que é ser ovíparos. Esses caras são ovíparos reais, né? E eles não estão no ambiente aquático. Então, imagina, um jacaré colocou um ovo. Aí o jacarezinho lá, que está se desenvolvendo dentro do ovo, tem água limitada. Imagina se esse jacarezinho urinar, né, no caso, excretar amônia. Ele vai morrer, porque está dentro do ovo, não tem de onde pegar água. E a pouca água que ele tem, ele vai misturar com a amônia? Já era, morreu. Então ele precisa de algo para os seus excretas nitrogenados não diminuir a reserva de água que ele tem. Então existe uma coisa, né, um lugar dentro do ovo onde ele deposita essa pasta de ácido úrico, e aí os excretas dele não interferem na água que ele tem para poder crescer e conseguir eclodir e buscar água fora. Bom, existe também, em relação à excreção, a diferença da excreção de peixes em água doce e salgada, né? Então, digamos, um peixe de água doce, e o peixe é mais salgado que a água, né? Então, se o peixe é mais salgado que a água, ele ganha água por osmose.
beleza? Então seria o caso desse primeiro peixe. Se ele ganha água por osmose, ele não bebe água, porque ele já está ganhando, beleza? Bom, só que para ele continuar tendo essa concentração alta de sais, porque o meio quase não tem nada, ele tem que pegar por transporte ativo pelas brânquias, esses íons, né, de sais minerais. Além disso, se ele está ganhando muita água por osmose, ele tem que eliminar grande parte de água que foi ganho, só que diluída, não concentrada, para não perder o excesso de sais minerais. Beleza? No caso do peixe de água salgada, é o inverso. A água é mais salgada que o peixe, então ele perde água por osmose, ele compensa bebendo muita água, mas é uma água salgada. Então, ele elimina ativamente sais pelas brânquias. E ele elimina pouca água pela urina. Por quê? Porque ele já está perdendo por osmose. Então ele não quer fazer muito xixi. Ele faz um pouquinho de xixi extremamente salgado para tirar o excesso de sal do corpo dele. Isso é uma osmorregulação entre peixes de água doce e salgada. É óbvio que existem os peixes osmorreguladores, tipo salmão, que ele é maravilhoso, né? Porque ele consegue sair do mar e ir para o rio para poder fazer a sua prática reprodutiva, sua desova. Então, ele é um osmorregulador. Fora isso, a maioria dos peixes tem uma regulação específica, ou de ambiente salgado, marinho, ou do ciclo, caso de água doce. Beleza? No caso das aves, existem algumas regulações também, porque a gente sabe que nem toda ave é voadora, né? Existem aves terrestres, etc., e sua alimentação também é variada. Então, por exemplo, você já deve ter visto várias aves voando ali próximo ao mar. Gaivotas, abutres, que estão acostumadas, próprio pinguim, né? Que pode estar vivendo ali próximo do mar e acabam engolindo muita água desse mar. Então elas têm que eliminar o excesso de sal. Um exemplo da eliminação de sal das aves é através das glândulas de sal presentes próximas dos olhos, tá? Então repara nessa ave aqui, tem tipo uma pintinha branca em cima do olho dele. Em cima não, né? Mais para frente, assim. Isso é uma glândula de sal. E aí vocês devem essa foto foi muito bem batida, dá para ver aqui escorrendo uma gotinha de água, né? Isso é uma gota proveniente da glândula de sal que escorre pelo bico e ela elimina aqui. Aí parece que ela tá chorando. Você já deve ter visto isso em réptil, ou pelo menos escutado isso. Lágrimas de crocodilo. Já ouviram falar, né? As lágrimas de crocodilo não é porque ele tá chorando. É porque ele pode estar associado a um ambiente de água salgada, tá? E aí ele acaba eliminando o excesso de sal através dessas glândulas, assim como a ave. Então a ave faz muito isso depois dela mergulhar, pegar o peixe, ir lá para a pedra, né, para o costão da praia, acabou de digerir aquilo ali, ela começa a eliminar o excesso de água que ela acabou ingerindo na hora de abocanhar o peixe que ela pegou, tá? Bom, se você fizer uma análise mais completa, a gente está vendo isso em Bio2, né? Poríferos, quinidários e protistas vão fazer excreta direto da célula, através da difusão. Platelmintos têm células especializadas para fazer isso, chamados aqui, né, de células flama, e que têm buracos, orifícios ao longo do corpo todo para poder eliminar esses excretos. Anelídeos e moluscos vão ter tubos abertos, chamados de nefrídeos, em cada parte e segmento do corpo dele. No caso dos artrópodes, a gente tem as glândulas coxais, tá? Ou até os próprios nefridióporos, que é um nefrídeo um pouco mais especializado que o grupo anterior. Beleza? Então, isso é uma análise comparativa do sistema excretor, que está aí um pouco de convergência da Bio1 com a Bio2. Beleza? Ficou faltada essa parte da regulação da angiotensina, da renina, que é meio que uma associação lá com a parte de endócrino. Eu vou fazer isso para vocês depois, tá bom? Eu queria pegar o apanhado geral, é esse,
Na próxima aula, eu começo com esse pedaço, depois eu passo para sistema reprodutor. Ô, galera, alguma dúvida? Não, tudo bem. Beleza, então, Tudo bem. exercícios estão liberados, façam. Exercício de escritor está junto com o endócrino, acredito que o endócrino vocês já tenham feito, eu já tinha até liberado a lista extra. E agora vocês têm os dois juntos, né? Endócrino com escritor. Então, façam os exercícios, qualquer coisa, é só falar comigo. Quinta-feira a gente está junto. Falou? Grande beijo para vocês e até quinta.